Pois muito bom dia, o meu nome é José Costa e sou gerente da empresa da IC Software e vou ser o vosso anfitrião neste bocadinho, início da manhã do dia de hoje, para conversarmos sobre faturação eletrónica. Vamos dar aqui, passar aqui atento. Vamos falar um pouco sobre datas de validade. Vamos ver aqui questões de segurança relacionadas com a segurança dos documentos e dos conceitos. E depois vamos falar de plataformas de envio, de prazos, enfim, de que maneira é que toda uma plataforma, todo um ambiente como este se pode refletir numa redução de custos, numa antecipação de pagamentos, ou de melhoria de cumprimento de prazos de pagamento, e faremos então toda esta análise. A DIC é uma apresentação muito rápida, é uma empresa que tem a sua atividade na área das tecnologias de informação já há vários anos, há cerca de 30 anos, e atua na área de software fundamentalmente, mas também em consultoria, assistência técnica, hardware. Portanto, as tecnologias de informação são a nossa praia, digamos assim, já há algum tempo. O tema de hoje, portanto, faturação eletrónica, é faturação eletrónica, mas neste momento quero só pedir, caso haja alguém que pretenda colocar questões, às quais responderemos com todo o gosto. Agradeço que enviem essas mesmas questões para este e-mail, comunicação@dcsoftware.pt, e elas serão respondidas no fim da apresentação, na medida do possível, ou então em resposta direta aos e-mails que nos forem colocados. O tema da faturação eletrónica é, portanto, um tema que ganhou relevo, com importância à data de hoje, mas que começou a ser mais falado, e a ganhar então a tal relevância desde 2014 com uma normativa europeia de abril que refere, que incide fundamentalmente nos contratos, na faturação ao Estado e nos contratos públicos. A partir do momento em que esta normativa foi publicada, passamos um processo de adesão ou de transposição para a legislação de cada um dos países, portanto, acabou por ser alargar o âmbito relativamente às relações entre empresas, não só entre o Estado e a empresa, ou entre a empresa e o Estado, mas também entre empresas, como iremos ver adiante. Os prazos foram sendo alargados e neste momento estamos a 4 meses e meio de ser obrigatório para todas as entidades. Todas as empresas que se queiram relacionar com o Estado terão que, a partir do dia 1 de julho de 2022, aderir a uma plataforma ou enquadrarem-se neste contexto de faturação eletrónica. No início do ano passado, 2021, eram as grandes empresas com uma quantidade de colaboradores acima dos 250, mas, portanto, dentro de 4 meses e meio, todas as restantes entidades, todas as restantes empresas terão de responder e de se enquadrar neste contexto da faturação eletrónica. E, começando por falar da faturação eletrónica, estamos a falar de faturas eletrónicas e quero só referir aqui um bocadinho qual é o conceito da fatura eletrónica. Portanto, uma fatura eletrónica não é a diferença principal, é que uma é digital e a fatura não eletrónica, analógica, se quisermos, é uma fatura em papel, típica. E a diferença principal, para além do meio que a suporta,
é que todo o ciclo de vida da fatura eletrónica é digital. As fases serão as mesmas, portanto, estamos a falar de 4 fases, estamos a falar da emissão da fatura, do envio, da recepção e também do seu arquivo. Aqui é tudo digital neste âmbito. Também é importante referir que a fatura eletrónica, ou seja, nasceu com o intuito de agilizar as organizações do Estado, mas também as organizações privadas, e, portanto, para isso, a informação tem que ser estruturada e que com isso vai permitir o tratamento automático dessa mesma informação. Isto vai poder promover a integração automática dos documentos nos diferentes ERPs, seja do Estado, seja das empresas. Este talvez um dos aspectos fundamentais de todo este processo, ligado aos outros que vamos referir a seguir. Estamos a falar de faturas eletrónicas, estamos a falar de PDFs, fundamentalmente, e aqui importa dizer que nem todas as faturas em PDF são legais. Portanto, não é o facto da fatura estar suportada por um fecheiro digital. Uma imagem, por exemplo, não torna uma imagem de uma fotografia de uma fatura não a torna legal. Portanto, isso é algo que é importante perceber. O que é que lhe traz, que lhe dá essa chancela, que traz para um patamar de legalidade? É a introdução dos certificados digitais. Estamos a falar, portanto, de 2 tipos de certificado digital. Podemos falar, tanto se fala de certificado digital, genericamente, como podemos falar de selos eletrónicos ou de assinaturas eletrónicas qualificadas. E aqui a palavra qualificada faz aqui a diferença. Normalmente referimos-nos ou refere-se selo eletrónico quando falamos de pessoas coletivas e assinatura eletrónica quando falamos de pessoas singulares. Mas, em geral, estamos a falar de certificados digitais, que são eles que nos vão tornar os nossos documentos, as nossas faturas, digamos, com caráter legal. E o que é isto de um certificado digital, de um selo, de uma assinatura qualificada? Portanto, são tecnologias que complementam o nosso documento, o nosso PDF, são tecnologias avançadas e que comprovam, tanto aos olhos da lei, fundamentalmente 2 coisas. A autenticidade da empresa que emite a fatura, e esse é um aspecto importante. E, por outro lado, a integridade do seu documento. O facto de termos um documento digital, se não mais nada houvesse, os próprios PDFs podem ser alterados. Portanto, o facto da nossa fatura existir num suporte digital como um PDF não é um sinal de segurança. Há editores de PDFs que permitem fazer a sua alteração. O certificado digital, quando colocado nesse mesmo PDF, tem essa qualidade. Portanto, é o selo de autenticidade e de integridade do documento. A partir desse momento, essa nossa fatura garantidamente que deixa de poder ser alterada. E isso torna, então, legal aos olhos da lei. Estamos a falar de processos de desmaterialização da faturação, neste caso. Estamos a falar da eliminação do papel, se quisermos. É algo que todos ambicionamos, mas que há situações que são mais fáceis de implementar do que outras, mas é um caminho que devemos prosseguir. A desmaterialização, portanto, inclui não só a emissão do documento, a passagem do documento, da fatura, do papel para o suporte digital, mas também o envio e a recepção. São 2 aspectos importantes a considerar aqui neste processo da faturação, em sistemas de faturação eletrónica. E para isso temos sistemas que se dedicam, digamos assim, ou que são,
portanto, que são mais focados no processo de envio, da certificação do PDF com o dito certificado digital, mas há também sistemas de EDI, portanto, de Electronic Data Interchange, em que, além disto que falamos dos certificados digitais, da inclusão dos certificados digitais, também promove, através do sistema estruturado dos dados, promove o seu envio eletrónico e seguro. Portanto, então, falamos há pouco do formato da normativa, que estabelece que os documentos devem ter um formato estruturado, e aqui quero referir esse aspecto e, nomeadamente, o formato SIGOS-PT, que resulta dessa normativa europeia e da sua adaptação, da normalização dos dados na perspectiva do Estado português. Portanto, se é um ficheiro com formato XML, não importa entrarmos agora aqui em pormenores destes técnicos, mas quando falamos há pouco do formato estruturado, não estamos a falar só do PDF, mas também de outro tipo de ficheiros pré-estruturados, pré-formatados. Muitas vezes já nos deparamos com situações em que o cliente nos diz não recebi a fatura não chegou. Tipicamente, o papel, a conclusão que chegamos, extraviou-se nos correios. Aqui, este processo é mais simples. Torna-se mais simples porque estamos a falar de uma fatura física, no papel, teremos que reemitir a fatura, uma segunda via, teremos que colocar no envelope, fazer o processo típico dos correios. Aqui é tudo muito mais simples, teremos uma plataforma digital de suporte a todo esse processo, ao qual acedemos, podemos confirmar se efetivamente o cliente chegou a descarregar a fatura ou não, e poderemos proceder sem dificuldade ao seu envio. Portanto, reenviamos o documento com toda a segurança e com toda a rapidez, sem estarmos a investir demasiado tempo neste processo. E, para além de que conseguimos facilmente confirmar se o cliente recebeu, ou seja, se descarregou ou não a nossa fatura. Relativamente ao arquivo, que é outro aspecto importante de todo este tema, o arquivo digital normalmente é um processo simples, seja gerido internamente, seja gerido através das plataformas especializadas nesta temática. Estamos a falar que todos estes documentos certificados com todas estas garantias de que falamos são guardados, são mantidos em segurança no mínimo pelo período obrigatório legal. Há casos em que esse período é alargado. E, como já referi, o acesso aos ditos documentos é extremamente simples, com todas as vantagens que daí advêm. E que outras vantagens é que a faturação digital nos promove, nos acrescenta à nossa organização? Tenho aqui este selo de receber mais cedo, é um dos grandes objetivos que as empresas têm. O receber mais cedo, fazer com que tudo aconteça de modo a recebermos os pagamentos e a criarmos condições para que isso aconteça do lado do cliente também. Não do lado do cliente e do nosso lado, naturalmente. Essa é uma das intenções de todas as empresas. Receber, quanto antes, receber cedo. E uma das vantagens é a maior agilidade no processo de envio, que já falamos. Portanto, poupa-se tempo, há economia de tempo para imprimir, para assinar os documentos, quando é caso disso, de deslocação ao correio, etc. Portanto, são processos nitidamente, claramente simples e rápidos. A organização torna-se mais eficiente com uma plataforma com estas características, com uma forma de estar, porque isto é uma forma de estar
aumenta-se, promove-se a organização da empresa. Tendencialmente, pode-se, inclusive, acabar com os arquivos físicos em papel. Tendencialmente. Como já disse, nem sempre é fácil, mas há toda essa possibilidade. Os envios também podem ser programados. Estes procedimentos, estes processos de faturação eletrónica permitem-nos isto, que é preparar a faturação com o tempo e decidir em que momento em que eu quero que as faturas sejam enviadas, eu ia dizer disparadas, portanto, sejam enviadas, e programar e depois dedicar o meu tempo a outras preocupações, a outras tarefas e naturalmente esperar que os pagamentos se vão concretizar. Com tudo isto, há uma passagem e passamos para os nossos clientes, para as suas organizações, uma imagem de modernidade, uma imagem de uma organização atenta aos processos inovadores, aos novos processos tecnológicos, e tudo isto passa uma imagem positiva da nossa empresa para todas aquelas com quem nos relacionamos. Como disse, receber mais cedo é um objetivo de todos nós, e muitas vezes o receber mais cedo não é mais do que receber a tempo e horas. A verdade é essa. Portanto, essa é o nosso objetivo, é uma preocupação, na verdade. Relativamente à redução de custos, que não é de menor importância, que é também uma preocupação de todos nós, a faturação eletrónica também dá uma contribuição forte para que isso aconteça. Estamos a falar de custos de papel, dos tinteiros das impressoras, das deslocações aos correios, estamos a falar do tempo, porque o tempo também representa aqui um custo, do tempo que temos que investir, que dedicar a todos estes procedimentos, e naturalmente que com um processo de faturação eletrónica esse tempo também é diminuído, é reduzido e logo contribui fortemente para a redução de custos. Eu quero passar aqui duas imagens. Esta é uma primeira de um estudo, de um relatório de 2018, em que, de alguma maneira, a conclusão que aqui nos importa é que os cálculos que foram feitos em 2018 concluem poder haver uma redução na casa dos 59%, uma redução de custos na ordem dos 59%, que é significativo. Se quisermos ser mais concretos, na sequência destes cálculos ou deste estudo, se tivermos uma empresa que emita, na ordem das 1000 faturas anuais, de acordo com este estudo, poderemos ter aqui uma poupança anual, uma estimativa na ordem dos 5.800 euros, mais de 5.000 euros. É algo que é importante num processo relativamente, enfim, simples, se quisermos, de implementar e com resultados que se conseguem estimar e que não são pequenos. Relativamente às respostas a questões, se me permitem ver aqui na caixa do correio, do e-mail, não tenho neste momento aqui nenhuma questão colocada. Quero relembrar que as questões podem ser colocadas neste nosso endereço de e-mail ou, enfim, por contacto direto connosco ou com o meu próprio endereço de e-mail, que também tem estado presente nesta apresentação. Portanto, quero comunicação@dcsoftware.pt.
ou mesmo para mim, e deixo aqui os meus contactos, de josé.costa@dcsoftware.pt. Teremos muito prazer em contactar convosco. Sim, estou a ver aqui alguém que me está a colocar uma questão, por favor. Aqui no chat. Estou só à espera da pergunta, porque para já o que chegou é se é possível colocar questões por aqui, por esta via. Mas até agora, portanto, resumidamente e em jeito de conclusão, penso que este tema da faturação eletrónica tem um aspecto importante, que é temos pouco tempo para quem precisa, ou para quem precisa, começamos a ter pouco tempo. Temos cerca de 4 meses e meio até atingirmos o prazo legal obrigatório, não é? Falamos no dia 1 de julho deste ano, 2022. Para quem não é fornecedor do Estado, temos mais tempo, temos o nosso tempo e temos a possibilidade de o gerir. Entretanto, a pergunta é: a implementação da fatura eletrónica terá de ser feita sempre via EET ou por outras empresas como o Vortal, etc. Diria que sim, a EET é uma plataforma, é a nossa plataforma, posso orientar, portanto, é a plataforma que a DC Software utiliza para se enquadrar, que decidiu adotar para se enquadrar na faturação eletrónica, mas não é forçosamente obrigatório, porque o que estas plataformas nos trazem é a possibilidade dos nossos documentos, primeiro, todas as vantagens que falamos, mas relativamente, por exemplo, aos certificados digitais, temos a possibilidade, é contratada com essas plataformas, são contratados os tais certificados digital, que são colocados e apostos aos PDFs assim que os PDFs chegam à plataforma. E portanto, isso eu diria que sim, que são canais de envio destes documentos, de envio, de arquivo destes documentos, que gerem depois a recepção e que nos permitem controlar o download dos nossos documentos enviados. Mas eu diria que se uma organização, se uma empresa tiver a possibilidade com os seus meios tecnológicos, se tiver a possibilidade de colocar nos seus documentos o tal certificado digital qualificado, sublinho o qualificado, se tiver essa possibilidade, se tiver a possibilidade de garantir garantir, por exemplo, o arquivo digital seguro pelos prazos legais, naturalmente, poderá fazê-lo também dentro da sua infraestrutura. Quando essa situação não é viável, e muitas vezes assim é, então, recorrendo a estas plataformas, temos o assunto resolvido, temos a garantia de que estamos a cumprir toda a legislação, por um lado; por outro lado, estamos a atingir os objetivos que se pretendem atingir com processos destes no âmbito da faturação eletrónica. Não sei se penso que terei respondido. Mais alguma questão? Portanto, como estava a dizer há pouquinho, o prazo legal para quem interage com o Estado, para quem é fornecedor do Estado, termina 4 meses e meio. Eu gostava de sublinhar aqui um aspecto, que para quem necessite de uma plataforma com estas características, os 4 meses e meio, de repente pode parecer muito tempo, mas não é.
porque o que se veio a verificar, ou que se tem vindo a verificar, é que a adesão das empresas a estas plataformas ou a estes sistemas de faturação eletrónica, portanto, tem vindo a acontecer, naturalmente, mas são sempre processos que demoram o seu tempo. Portanto, por um lado, há toda uma preparação do lado da empresa, por outro lado, há todo um conjunto de tarefas administrativas, se quisermos assim, e técnicas, do lado das plataformas que requerem tempo e, portanto, a conjugação de todos estes fatores, enfim, levam-me a dizer, a sugerir que sejamos e que tenhamos uma postura preventiva e, nessa medida, se esta for a nossa enfim, a intenção de uma empresa que deverá iniciar todos estes procedimentos, todas estas tarefas quanto antes, porque só assim terá melhores garantias e mais possibilidade de, dentro dos prazos normais, legais, e daquele objetivo do dia 1 de julho, ter o seu sistema de faturação eletrónica a funcionar. Mais alguma questão? Penso que aquela terá sido respondida, não tive feedback. Vou dar mais aqui uma vista de olhos no e-mail, perdão. Aqui não encontro questões. E penso que, sendo assim, sublinho a nossa disponibilidade para esclarecer e para conversar posteriormente, para tal fica o meu endereço de e-mail, josé.costa@dcsoftware.pt, independentemente dos outros contactos, telefónicos, etc., que podem naturalmente ser utilizados. E termino, agradeço mais uma vez o tempo despendido e o facto de terem aceito o nosso convite para conversarmos e dedicarmos um pouquinho da nossa manhã, deste início de dia, sobre a faturação eletrónica. Muito obrigado e até à próxima, que irá acontecer com certeza brevemente. Mais uma vez, obrigado. Bom dia a todos.